Durante séculos, milhões de pessoas ao redor do mundo se reúnem, semana após semana, para adorar a Deus no domingo. Poucos, porém, já se perguntaram por quê. Por que o domingo? E não o sábado? Essa escolha foi resultado de uma ordem divina? De uma mudança registrada nas Escrituras? Ou de decisões humanas tomadas em meio a guerras, perseguições e jogos de poder? No primeiro século, os seguidores de Jesus não eram vistos como uma nova religião. Para o Império Romano, eles eram apenas mais um grupo dentro do judaísmo. E ser judeu, naquele mundo, significava viver sob suspeita constante. Significava impostos especiais. Significava perseguição. E, muitas vezes, significava morte. Diante dessa pressão, uma pergunta silenciosa começou a ecoar entre os cristãos. Como sobreviver em Roma sem parecer judeu? Este documentário não pretende atacar a fé de ninguém. Não questiona a sinceridade da devoção cristã. Ele questiona a história. E investiga quando, como e por que uma prática milenar foi abandonada. E outra foi institucionalizada. Não a partir da Bíblia, mas dos registros de Roma. Porque, às vezes, para entender a fé que herdamos, é preciso primeiro compreender o medo que a moldou. Antes de qualquer processo de institucionalização religiosa, é indispensável compreender o ambiente político e econômico que forçou os cristãos a se distanciarem dos judeus. Não por revelação teológica, mas por sobrevivência diante do poder romano. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 da Era Comum, Roma passou a tratar o judaísmo não apenas como uma religião derrotada, mas como uma ameaça política permanente. Judeus e todos os grupos associados a eles passaram a ser vigiados, tributados e punidos. O imperador Tito Flávio Vespasiano instituiu o imposto judaico, um tributo obrigatório cobrado de todos os judeus do império, destinado ao templo de Júpiter Capitolino, em Roma. Mais do que um imposto, era um símbolo de humilhação e submissão. Com o tempo, os cristãos também passaram a ser cobrados, pois Roma ainda os via como uma seita judaica. Para os cristãos gentios, isso representava uma injustiça dupla: pagar impostos religiosos judaicos e, ao mesmo tempo, correr o risco de perseguição política. Nesse contexto, manter práticas visivelmente judaicas como a observância da Torá, a circuncisão e, sobretudo, o sábado, tornou-se um risco direto à vida. Guardar o sábado não era apenas um ato religioso. Era um sinal político de resistência ao império. Para escapar da morte e da tributação associada ao judaísmo, muitos cristãos, especialmente em Roma, optaram por romper publicamente com a identidade judaica. Esse afastamento foi percebido por Roma como um gesto de lealdade política e um sinal de pacificação. Historicamente, foi um gesto de paz com Roma, mas também uma ruptura com a matriz judaico-cristã original. A teologia veio depois da política. A separação entre cristianismo e judaísmo não começou nos concílios. Começou no medo da morte, na pressão fiscal e na necessidade de distinção diante do império. Somente após essa ruptura forçada é que a institucionalização religiosa pôde ocorrer. Ao longo da história do cristianismo, uma das questões mais sensíveis e menos compreendidas diz respeito à mudança do dia de guarda semanal do sábado para o domingo. Essa transição, frequentemente atribuída a fundamentos bíblicos, revela, quando analisada à luz da história, um processo complexo, gradual e profundamente político. Este documentário investiga, com base em fontes primárias e acadêmicas, como fatores imperiais, perseguições estatais e decisões eclesiásticas moldaram essa transformação. O conflito entre judeus e Roma não teve início por disputas religiosas. Teve origem em tensões políticas, fiscais e de soberania nacional. A Judéia era uma província instável, marcada por revoltas constantes contra a dominação romana. O estupim final ocorreu durante o reinado do imperador Nero, culminando na Grande Revolta Judaica. No ano 70 da Era Cristã, o general romano Tito sitiou Jerusalém. A cidade foi destruída. E o templo, centro da identidade religiosa e nacional judaica, foi incendiado. O historiador judeu Flávio Joséfo, testemunha dos acontecimentos, registra a brutalidade do cerco e a devastação total da cidade. Após a destruição de Jerusalém, os judeus passaram a ser classificados pelo direito romano como um povo rendido, sem direitos políticos e vistos como ameaça constante chamada paz romana. Décadas depois, a tensão explodiu novamente. Surgiu então Simão Bar Coba,
cujo nome significa Filho da Estrela. Muitos judeus passaram a vê-lo como o Messias prometido. Durante aproximadamente 3 anos, Bar Koba conseguiu estabelecer um Estado judeu independente, desafiando diretamente o poder de Roma. O imperador da época era Públio Hélio Adriano. Helenista convicto, Adriano considerava o judaísmo uma superstição bárbara que impedia a unificação cultural do Império Romano. O historiador romano Dion Cássio relata que dezenas de fortalezas e centenas de aldeias foram destruídas. Centenas de milhares de judeus morreram em batalhas. E quase toda a Judéia se tornou um deserto. Após esmagar a revolta, Adriano concluiu que a única forma de impedir novas insurgências era eliminar a própria identidade judaica. O alvo passou a ser a lei. A Torá. Foram proibidas a circuncisão, o ensino da Torá e a observância do sábado. A pena para quem desobedecesse era a morte. O sábio judeu Rabi Akiva foi executado por ensinar a Torá. O filósofo e historiador Moshe Halbertal explica que Adriano inaugurou uma tentativa inédita de destruição cultural por meio da lei civil. Como ato final, Adriano apagou até mesmo o nome da Judéia. A província passou a se chamar Síria-Palestina, em referência aos filisteus, inimigos históricos de Israel. Jerusalém foi reconstruída como a Hélia Capitolina. Judeus foram proibidos de entrar na cidade, sob pena de morte. Nesse contexto, o sábado tornou-se um símbolo de rebelião política contra o imperador. Até o ano 135, Roma não distinguia claramente cristãos de judeus. O cristianismo era visto como uma seita judaica. Com a criminalização do sábado, os cristãos enfrentaram um dilema existencial. Guardar o sábado significava a morte. Abandoná-lo significava sobreviver. O historiador Samuele Bacchioli afirma que a introdução do repouso dominical e do jejum sabático em Roma foi uma medida defensiva contra a repressão antijudaica de Adriano. Enquanto cristãos do Oriente continuavam a honrar o sábado, a Igreja de Roma adotou uma prática oposta: o jejum sabático. O sábado, dia de alegria no judaísmo, tornou-se dia de tristeza e fome. Segundo uma tradição atribuída ao Papa Silvestre, se todo domingo é celebrado com alegria por causa da ressurreição, então todo sábado deve ser observado como dia de jejum, em desprezo pelos judeus. Escrevendo em Roma após a revolta, Justino Mártir formulou uma teologia que justificava o abandono do sábado. Em diálogo com Trifão, ele declara que o sábado foi imposto aos judeus como um sinal, para que sofressem as tribulações que lhes sobrevieram. Historicamente, Justino associa o sábado à perseguição política, reforçando a necessidade cristã de abandoná-lo. Séculos depois, o imperador Constantino herdou um império fragmentado. Pagãos adoravam o sol invicto. Cristãos cresciam em número. O elo comum era o dia do sol. No Código de Justiniano, lê-se o edito de 7 de março do ano 321. No venerável dia do sol, que os magistrados e o povo descansem. O texto não menciona Cristo, ressurreição ou escrituras. O historiador Arthur Weigal afirma que a lei do domingo foi uma obra-prima de política. Para legitimar a mudança, a Igreja recorreu à teologia. Eusébio de Cesareia escreveu que todas as coisas que eram dever no sábado foram transferidas para o dia do Senhor. Trata-se de um reconhecimento explícito de autoridade humana. No Concílio de Laodiceia, declarou-se que quem fosse encontrado judaizando seria considerado anátema. No Código de Teodósio, o domingo tornou-se o único dia sagrado do Estado. No Concílio de Orleans, proibiu-se o trabalho agrícola aos domingos. A história demonstra que a mudança do sábado para o domingo não nasceu da Bíblia. Nasceu da política imperial, da perseguição antijudaica e da autoridade eclesiástica. O domingo não é fruto de um mandamento bíblico explícito. É resultado de uma construção histórica, progressiva e institucional. Este não é um debate teológico. É um fato histórico. Ao longo desta investigação, não seguimos tradições. Seguimos documentos, códigos imperiais, cânones conciliares, testemunhos de historiadores e declarações oficiais da própria Igreja. A história revela que a mudança do sábado para o domingo não ocorreu em um altar, nem em uma página das Escrituras. Ela ocorreu nos corredores do poder. Foi moldada pelo medo da perseguição romana.
pela necessidade de se afastar do judaísmo após as revoltas do segundo século, pela pressão econômica dos impostos judaicos, e pelo desejo político de sobreviver, mais tarde, de governar. O que começou como um gesto de autopreservação se transformou em política imperial. E o que foi imposto pelo Estado acabou sendo santificado pela teologia. Constantino não encontrou o domingo na Bíblia. Ele encontrou um império dividido. E escolheu um dia que pudesse unir pagãos e cristãos sob uma mesma lei. A Igreja aceitou a proteção do trono. E, em troca, ofereceu legitimidade espiritual às decisões do império. Assim, o que era prática tornou-se norma. O que era escolha tornou-se obrigação. E o que era mandamento foi reinterpretado pela autoridade humana. Nada disso diminui a fé sincera de milhões de pessoas ao longo da história. Mas revela que fé e poder caminharam juntos. Nem sempre em silêncio. A pergunta final não é se a história está errada. Os documentos estão aí. A pergunta é pessoal. Até que ponto nossas práticas religiosas são fruto de revelação? E até que ponto são herança de decisões tomadas em tempos de medo, conveniência e política? Conhecer a história não obriga ninguém a mudar sua fé, mas impede que ela permaneça desinformada. Porque a verdade histórica não exige submissão. Ela exige honestidade. Se este documentário ajudou você a compreender melhor a história, a fé e as decisões que moldaram o cristianismo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este conteúdo. Ao fazer isso, você contribui para que mais pessoas tenham acesso a informações históricas sérias, baseadas em fontes, e possam refletir conscientemente sobre sua própria fé. Conhecimento não enfraquece a crença. Ele a torna responsável.